Desapegue-se do resultado. Existe um padrão silencioso que controla a vida da maioria das pessoas, e elas raramente o questionam. Tudo começa com a crença de que tudo deve acontecer conforme o planejado. Que se você se esforçar o suficiente, pensar o suficiente e persistir o suficiente, a realidade acabará por lhe obedecer. Então você planeja tudo. Cada passo, cada movimento, cada reação possível. Você tenta prever resultados, controlar o tempo e moldar como os outros reagem. E, a princípio, parece responsabilidade. Parece disciplina. Mas com o tempo, transforma-se em outra coisa. Pressão. Porque quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais resistência sente. Quanto mais se apega, mais exausto fica. E, eventualmente, a frustração substitui a clareza. Eis a verdade que a maioria das pessoas evita. Seu sofrimento não vem do esforço, vem do apego. Marco Aurélio compreendeu isso profundamente. Ele escreveu sobre aceitar o que acontece naturalmente em vez de desperdiçar energia lutando contra a realidade. Não por falta de ambição, mas porque reconhecia um limite, uma fronteira entre o que pode ser controlado e o que não pode. A maioria das pessoas ignora esse limite. Eles associam seu estado emocional a resultados. Uma oferta de emprego. Um relacionamento. Reconhecimento. O momento certo. E quando essas coisas não acontecem exatamente como o esperado, tudo desmorona internamente. Não porque a situação seja insuportável, mas porque a expectativa era rígida. Epicteto explicou isso com precisão. As pessoas não se incomodam com o que acontece, mas sim com a exigência de que as coisas aconteçam de uma determinada maneira. Essa exigência é a armadilha. Pense em quantas vezes sua mente diz, isso precisa funcionar ou isso tem que acontecer. Essa linguagem cria tensão. Transforma esforço em pressão e incerteza em ansiedade. Agora imagine remover essa condição. Você continua agindo. Você continua buscando. Você continua se esforçando ao máximo. Mas, em vez de dizer isso tem que dar certo, você muda para farei a minha parte e lidarei com o que vier. Essa mudança altera tudo. Porque seu foco passa do resultado para a execução. Considere um artista. Se ele se torna obcecado em criar algo perfeito, cada movimento se torna pesado. A dúvida interfere. O processo se torna rígido. Mas quando ele se concentra apenas no ato em si, a pincelada, a textura, o momento, ele entra em fluxo. A obra melhora, não porque ele a forçou, mas porque ele abriu mão do controle sobre o resultado. A vida funciona da mesma maneira. Nos relacionamentos, a carência repele. No trabalho, a ansiedade prejudica o desempenho. No crescimento pessoal, a obsessão impede que você veja caminhos melhores. Quando você se fixa em um resultado específico, perde a flexibilidade. E sem flexibilidade, você perde oportunidades. O sucesso não é linear. Não segue um cronograma rígido. Ele se move através de redirecionamentos, atrasos e oportunidades inesperadas. Mas se sua mente estiver presa a um único resultado, você não verá nada disso. Então, pare e examine sua própria vida. Onde você está segurando com muita força? Que expectativa está criando pressão? Que resultado você definiu como necessário para que você se sinta em paz? Agora considere a alternativa. Não desistir, mas afrouxar o aperto. Confiar que, independentemente do resultado, você se adaptará, aprenderá e seguirá em frente. Que sua estabilidade não depende de um resultado específico. Isso é desapego. Isso não significa que você deva parar de se importar. Significa que você para de precisar que a vida siga um roteiro específico para que você se mantenha estável. E quando essa necessidade desaparece, algo inesperado acontece. Você se torna mais leve, mais lúcido, mais eficaz. Porque agora, sua energia não está mais dividida entre ação e ansiedade. É totalmente dirigido. E é aí que começa o verdadeiro poder. Domine a mente, respeite o tempo. No momento em que você deixa de se apegar aos resultados, algo mais se torna visível, sua mente. Porque mesmo após o desapego, ainda existe uma voz dentro de você. Um fluxo constante de interpretações. E se essa voz permanecer indisciplinada, ela silenciosamente o puxará de volta para a ansiedade, a dúvida e a impaciência. É aqui que a maioria das pessoas falha. Eles se desapegam externamente, mas permanecem caóticos internamente. Assim, quando a pressão aumenta, eles desmoronam novamente. Quando os resultados demoram, questionam tudo. Quando surge uma dificuldade, interpretam-na como um sinal de que algo está errado. Mas e se o contrário for verdadeiro?
E se cada erro não fosse evidência de fracasso, mas sim prova de progresso? E se a pressão não for um aviso, mas sim um treino? Os estoicos construíram toda a sua filosofia sobre essa mudança. Sêneca deixou isso claro: a dificuldade fortalece a mente da mesma forma que a resistência fortalece o corpo. Nada cresce sem tensão. Pense nisso. A força não se constrói no conforto, mas sim sob pressão. O mesmo se aplica ao seu pensamento. Se sua mente nunca é desafiada, ela permanece frágil, reativa e facilmente abalada. Mas quando você começa a reinterpretar a luta como preparação, tudo muda. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar em que isso está me transformando. Essa simples mudança transforma toda a sua experiência. Mas isso não acontece automaticamente. A disciplina mental é construída diariamente. Tudo começa com a consciência. Preste atenção ao seu diálogo interno. Observe os padrões. Você está alimentando o medo? Repetindo dúvidas? Reforçando limitações? Ou você está se treinando para enxergar possibilidades, estabilidade e controle? Sua mente funciona como um campo. Tudo o que você planta repetidamente acabará por dominar. Se você cultiva a ansiedade, ela se espalha. Se você cultiva a clareza, ela se expande. Não existe estado neutro. Portanto, escolha com cuidado. Outra camada de controle vem da presença. A maior parte do estresse não vem da realidade, mas sim da projeção. Você revive o passado, antecipa o futuro, em ambos os casos, perde o controle do presente, o único lugar onde a ação existe. Quando a pressão aumenta, simplifique tudo. Faça uma pergunta: o que posso fazer agora que me faça avançar? Não amanhã. Não eventualmente. Agora. Essa pergunta elimina a confusão. Ela acaba com a sensação de sobrecarga e te traz de volta à execução. Mas existe outro desafio que derrota a maioria das pessoas: o tempo. Você age. Você melhora. Você se mantém consistente. E ainda assim, nada parece mudar. Nenhum reconhecimento. Nenhum progresso visível. Nenhuma recompensa imediata. E é aqui que a impaciência começa a destruir tudo que você construiu. Porque o mundo te acostumou a esperar velocidade. Resultados rápidos. Validação imediata. Sucesso instantâneo. Mas a realidade não funciona com base na urgência. Epicteto advertiu que nada de valor é criado instantaneamente. Não se pode acelerar o crescimento pela força. Assim como você não pode arrancar uma árvore para fazê-la crescer mais rápido, você não pode exigir resultados antes de estar pronto para sustentá-los. Existe uma sequência para tudo. E quando você luta contra essa sequência, você gera frustração. Mas quando você entende isso, você cria estabilidade. Imagine alguém construindo um artesanato. Dia após dia, o esforço é constante. Sem aplausos. Sem recompensa visível. De fora, parece que nada está acontecendo. Mas internamente, tudo está mudando. A habilidade está sendo aprimorada. A identidade está sendo moldada. Os padrões estão se elevando. E, eventualmente, os resultados aparecem, não repentinamente, mas como consequência. É aqui que a confiança se torna essencial. Não se trata de crença cega, mas sim de certeza fundamentada de que seu papel é agir, não apressar os resultados. Marco Aurélio enfatizou a aceitação, não como fraqueza, mas como alinhamento com a realidade. Aceite o momento certo. Aceite o processo. Aceite que nem tudo acontece conforme sua preferência. Porque, muitas vezes, a demora não significa negação. É uma questão de preparação. E é aqui que ocorre outra mudança. Você para de perseguir. O desespero se dissipa. Aquela energia inquieta que tenta forçar resultados começa a desaparecer. E em seu lugar, surge algo mais forte: a intenção. Existe uma diferença entre perseguir e atrair. A perseguição surge do medo. Da crença de que, se você não agarrar algo agora, vai perdê-lo para sempre. A atração surge do alinhamento. Da clareza sobre quem você é e o que você defende. Aristóteles descreveu isso como viver de acordo com um propósito. Construir uma vida baseada em valores, em vez de validação externa. Quando suas ações estão alinhadas, suas decisões se tornam precisas. Você para de desperdiçar energia com o que não importa. Você para de reagir impulsivamente. Você começa a agir estrategicamente. Como um jogador habilidoso que observa todo o tabuleiro, em vez de reagir a cada movimento. E está é a continuação do controle. Não sobre a vida, mas acima de si mesmo. Da reação ao propósito, do controle à liberdade.
A maioria das pessoas encara a vida como iniciantes em um jogo complexo. Reagem muito rapidamente. Tomam decisões sob pressão. Agem por medo, não com clareza. E por causa disso, eles permanecem presos em ciclos que não entendem. Um iniciante só vê o movimento imediato. Uma ameaça surge e ele reage. Uma oportunidade aparece e ele se precipita. Não há distância entre o estímulo e a ação. Mas uma mente disciplinada funciona de maneira diferente. Faz uma pausa. Observa. Entende que nem todo momento exige uma resposta imediata. Que, às vezes, a atitude mais poderosa é a contenção. A vida segue o mesmo padrão. Se você age por medo, cria mais instabilidade. Se age por desespero, atrai mais caos. Mas quando você dá um passo para trás e age com intenção, algo muda. Suas decisões começam a se alinhar com a vida que você realmente deseja, não com aquela da qual está tentando escapar. Assim, a pergunta fica clara: o que motiva suas ações? Será que é um propósito, ou medo? Essa é a primeira separação que você precisa aprender a fazer. Pergunte a si mesmo honestamente: estou escolhendo isso porque é importante para mim ou porque tenho medo de perder algo? Essa pergunta por si só expõe a maior parte do comportamento inconsciente. A segunda mudança é o ritmo. O desespero é rápido. Apressa as decisões. Impele ações sem reflexão. Cria urgência onde não há necessidade. O propósito se move de forma diferente. É controlado. Mensurado. Deliberado. Diminuir o ritmo não é fraqueza, é precisão. Quando você se dá espaço para pensar, tira a emoção do controle e a substitui pela consciência. E a partir desse ponto, surgem decisões melhores. A terceira mudança é a confiança. Não se trata de otimismo cego, nem de espera passiva, mas sim de uma confiança sólida na sua capacidade de lidar com o que vier. Sêneca alertou que a maior parte do sofrimento ocorre na imaginação, não na realidade. O medo do fracasso, da rejeição, da perda. Esses medos são frequentemente construídos muito antes de qualquer coisa de fato acontecer. Você cria cenários. Você antecipa o colapso. E então reage a esses resultados imaginados como se fossem reais. É aí que nasce o desespero. Mas quando você reconhece esse padrão, você retoma o controle. Você para de agir para evitar o medo e começa a agir com clareza. Você compreende que é mais capaz do que sua mente sugere em momentos de dúvida. Essa incerteza não é uma ameaça, é uma condição para o crescimento. E a partir dessa constatação, surge uma energia diferente. Confiança serena. Você não busca mais resultados com urgência. Você caminha em direção a eles com direção. Isso nos leva a um princípio mais profundo, a libertação do controle. Porque mesmo com propósito, mesmo com clareza, ainda existe uma tendência a interferir em tudo. A controlar cada detalhe. A forçar cada passo. E é aí que o esgotamento retorna. Você tenta controlar as pessoas. Suas reações, seu comportamento, suas decisões. Você tenta controlar o momento, os resultados, o reconhecimento. Mas quanto mais se aperta o controle, mais instável tudo se torna. Epicteto tornou isso inegável. A liberdade é alcançada ao se desapegar daquilo que não está sob seu controle. Essa é a posição que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. Eles gastam energia onde não tem autoridade, em opiniões, em resultados, em validação externa. E, ao fazer isso, perdem o poder sobre as únicas coisas que importam. Seus pensamentos. Suas ações. Suas reações. Tomemos os relacionamentos como exemplo. Você não pode forçar alguém a te entender. Você não pode moldá-lo às suas expectativas. Você pode se comunicar. Você pode estabelecer limites. Você pode escolher sua posição. Mas você não pode controlar outra pessoa. E no momento em que você aceita isso, a frustração desaparece. O mesmo se aplica ao sucesso. Esforço é necessário. Disciplina é imprescindível. Mas a obsessão pelo controle gera resistência. Ela introduz tensão em cada etapa, transformando o progresso em pressão. Sêneca expressou isso claramente. A vida guia aqueles que aceitam seu curso e arrasta aqueles que resistem a ele. Quando você luta contra tudo, tudo parece pesado. Quando você se alinha com o que está ao seu alcance, o movimento se torna natural. Considere uma situação simples. Você se prepara para uma oportunidade importante. Você estuda, pratica, aprimora sua abordagem. Tudo está pronto. Mas aí, no último instante, sua mente muda. E se eu falhar? E se eu não for suficiente? E se tudo der errado?
E, de repente, sua energia se transforma em tensão. Sua preparação continua a mesma. Sua capacidade não mudou. Mas sua necessidade de controlar o resultado tomou conta. Agora imagine uma abordagem diferente. Você reconhece a preparação. Você aceita a incerteza. E você libera o resultado. Você avança, presente, concentrado, estável. A diferença não está na habilidade. É um estado. Então, como você começa a liberar o controle na prática? Primeiro, reconheça os limites. Identifique o que lhe pertence e o que não lhe pertence. Direcione sua energia apenas para onde você tem influência. Em segundo lugar, pratique a aceitação. Nem tudo seguirá o seu plano. Isso não significa que esteja errado. Às vezes, o desvio é o caminho certo. E em terceiro lugar, construir confiança interna. Não em garantias externas, mas na sua capacidade de responder, adaptar-se e continuar independentemente do resultado. Porque a verdadeira estabilidade não se encontra no controle da vida. Encontra-se na preparação para tudo que a vida apresentar. E quando isso se torna a sua base, você para de reagir. Você para de perseguir. Você começa a se mover com propósito, e tudo começa a mudar. A mudança que transforma tudo. Em determinado momento, o padrão se torna inegável. Duas pessoas entram no mesmo ambiente, enfrentam as mesmas condições, ainda assim, saem com resultados completamente diferentes. Uma se sente excluída, ignorada, deixada para trás. A outra constrói conexões, cria impulso e descobre possibilidades. A diferença não está no talento. Não está na sorte. Está no posicionamento interno. Como disse Epicteto, a riqueza não se mede pelas posses, mas pela ausência de desejos insaciáveis. É aí que começa a transformação. Não fora, mas dentro. A escassez não é uma circunstância. É uma lente. Quando a mente é treinada para perceber o que falta, ela se torna cega para o que está presente. Toda situação se transforma em evidência de carência. Cada atraso é sentido como negação. Cada comparação reforça a ilusão de insuficiência. Mas quando a percepção muda, a realidade se reorganiza. Como observou William James, um ser humano pode transformar sua vida alterando suas atitudes. Isso não é teoria. É prática. O foco direciona a interpretação. A interpretação molda o comportamento. O comportamento determina os resultados. Considere o contraste. Uma pessoa entra numa sala já derrotada. Sua atenção busca superioridade nos outros, falhas em si mesma. Seu tom de voz carrega hesitação. Sua postura demonstra incerteza. Sem perceber, ela fecha portas antes mesmo de ser vista. Outra pessoa entra em cena com os pés no chão. Não arrogante, não iludida, apenas alinhada. Ela reconhece seu valor atual. Ela se envolve sem medo de julgamento. Ela age sem precisar de validação. O ambiente não muda. Sim, fazem. Esse princípio vai além do status ou das conquistas. Ele afeta relacionamentos, tempo e estabilidade emocional. Uma mente condicionada a acreditar que nunca é o suficiente provará continuamente que está certa. Mas uma mente disciplinada interrompe esse ciclo. A gratidão torna-se a primeira recalibração. Não como um ritual, mas como uma mudança estratégica de foco. Reconhecer o que já existe constrói estabilidade interna. Agir com base na suficiência torna-se o segundo passo. As decisões deixam de ser motivadas pelo medo da perda e passam a ser guiadas pela clareza de direção. E então vem o desapego. Ao abandonar a necessidade de controlar cada resultado, elimina-se o atrito. O esforço permanece, mas a tensão se dissipa. A ação torna-se precisa, não desesperada. É aqui que o alinhamento substitui a força. As oportunidades não são mais perseguidas às cegas. Elas são reconhecidas, aproveitadas e expandidas. O mundo exterior não se tornou generoso de repente. Você se tornou receptivo. A maioria das pessoas passa anos tentando extrair resultados do mundo sem nunca ajustar o mecanismo que os cria. Eles pressionam mais, exigem mais, comparam incessantemente, tudo isso enquanto operam a partir da mesma escassez interna. E nada muda. Porque a verdadeira mudança nunca foi externa. Sempre foi estrutural. Uma vez que a percepção é disciplinada, tudo mais segue com menos resistência e mais precisão. Não instantaneamente, mas inevitavelmente.
Se essa perspectiva revelou algo que você estava ignorando, não a ignore. Aplique-o. Observe seus pensamentos hoje. Perceba para onde sua atenção se volta, para a falta ou para a possibilidade. Só essa consciência já inicia a correção. Se você deseja mais conteúdo criado para aprimorar seu raciocínio, fortalecer sua disciplina e eliminar o que enfraquece seu foco, inscreva-se no canal. Continue aprimorando sua forma de ver. Porque a forma como você vê determina tudo o que acontece depois.